Galera, hoje eu tô aqui com o Felipe, que vocês já conhecem aqui do canal, né? Ele é o mecânico da minha moto, lá da Craft Motos, né? E ele já participou aqui também do Opinião de Dono da GS 1200, 1250. 1250, sim. E hoje a gente está aqui para a gente fazer uma opinião de dono da X-Max 250 da Yamaha, que é atualmente dele, né? Antigamente ele tinha a Versys 300. Versys 300, exato. E agora ele tá com essa Yamaha aqui. Tá envelhecendo, eu acho, né, Felipe? Tá cada vez com motos mais... Na verdade, é que a gente estava falando, né? Eu vou e volto para essa categoria muitas vezes. Então eu já tive Citicon, eu já tive Downtown, eu já tive Maxim 400. E entre elas eu vou para uma Big Trail, outra Big Trail, volto para ela, vou... Então, assim, eu não tenho muito restrição nessas categorias. Eu gosto das motos, gosto de todas elas e eu vou trocando à medida que me satisfaz. Então eu gosto de andar, usar, testar, eu fico bem como é que fala, realizado com esse tipo de situação. Então não sou suspeito, quem me conhece lá sabe que eu troco bastante de moto. Eu ia zoar isso agora. Quanto tempo você vai ficar com essa daqui, será? Olha, o pessoal, eles fazem apostas assim, fala, quanto essa daí dura? Uns 2 meses, 3? E eu, pra ser sincero, eu falo, não, essa eu vou ficar. Mas eu não termino a frase do prazo, entendeu? A gente nunca sabe, são coisas que acontecem, a gente não sabe quando que vai trocar, mas todas elas eu gostei e, enfim, todas têm a peculiaridade, isso que é bacana de fazer. Sim, isso o Felipe tem essa característica muito legal, que ele realmente curte moto independente do estilo. Exatamente. Né? Então ele já teve de tudo quanto é jeito. Eu, por exemplo, já não curto muito scooter, eu acho que não teria. Sim. Agora o Felipe aqui já não tem muita... Ele gosta de praticamente tudo, né? Gosta e eu faço tudo com elas, né? Inclusive a gente andou fazendo arte com essa moto aqui recentemente. Já vamos saber mais sobre essa moto aqui. Felipe, para quem não te conhece, se apresenta, conta aí a sua altura, o seu peso, a sua profissão, para a gente ter uma ideia aqui de usuário mesmo aqui da X-Max. Bom, eu sou o Felipe, eu trabalho lá na Craft Motos junto com o Cal e com a Rê. Eu tenho 40 anos, hoje eu tô com hoje não, né? Estou atualmente com 1,69 e eu tenho por volta de uns 93 quilos, mais ou menos. Estou nesse meio de moto aí há algumas décadas já, uns 13, 14 anos já. E é isso, eu sempre acabo trocando de moto, enfim, eu sempre venho progredindo. Estou no Cal lá junto com a Craft lá já faz uns 5 anos mais ou menos, mas eu já conheço, já frequento há mais de 12 anos. Certo. Então a gente já tem um relacionamento lá que a gente acabou fazendo uma parceria nesses últimos anos aí. Então é isso. Pessoal, para quem não sabe, atualmente a Craft Motos é especializada em motos de alta cilindrada. Sim, exatamente. Não sei se é correto eu falar, me corrija se eu estiver errado, mas principalmente BMW e Triumph. Exatamente. Que é o que eu mais vejo. Quando eu vou lá, é BMW e Triumph saindo pelas portas lá. Exatamente. Então, o Felipe aqui tem bastante conhecimento prático dessas motocicletas, né? Cardans, os famosos Cardans das BMWs, da Triumph também. Então, ele entende bastante aí desse mundo da alta cilindrada, não é isso, Felipe? Isso mesmo. A manutenção delas, que é o grande calcanhar, né, acaba sendo, porque infelizmente hoje as concessionárias acabam deixando a desejar muito para isso e a gente acaba sobressaindo nessa situação, graças a Deus. Então a gente se especializou nelas por causa da quantidade. Mas numa moto, nas Versys 150, a gente mexe tudo. Eu vou te falar que hoje até nessas motos, nas scooters, nas X-Max, algumas N-Max também, porque o que acontece? Os proprietários das grandes Big Trails, eles têm umas dessas ou umas scooters menores para o dia a dia. Essas motos a gente acaba até fazendo alguma manutenção nela lá também. Não que seja o nosso grande foco, mas é justamente para deixar fácil para esses clientes usuários. Então a gente faz esse bem bolado com elas também e a gente consegue resolver muita coisa delas também. Pessoal, já cansei de indicar a Craft Motos aqui para vocês no canal. Vocês sabem que atualmente quem cuida da minha Versys é a Craft Motos, é o Felipe, é o Cal lá. Então eu sempre deixo na descrição aqui o contato deles, o atendimento deles lá é por agendamento. Sim, exatamente. Então tem bastante fluxo. Normalmente eles atendem relativamente rápido, no sentido assim, você faz um agendamento, talvez na semana seguinte você já consegue. Exato. É mais para organizar. Isso.
Então, caso você queira se tornar um usuário aqui do serviço deles, tem todas as informações aí, o contato, entre em contato, contato faz o com agendamento, a gente vê se é passível, o que vai ser. que vai dar bom. Beleza? Felipe, apresenta pra gente aqui a japonesa, essa máquina japonesinha, aqui. Exato. Então, essa é a da vez. Ela é uma X-Max 250 Yamaha, ano 2021, 2022. Essa cor só tem em 2022. É a preta com brilhante, né, com as rodas pretas. Eu particularmente gosto mais dessa versão de preto. A primeira versão 2021, ela é preta inteira fosca e a roda é dourada. Eu não gosto muito da roda dourada nesse preto. E hoje, atualmente, ela não tem preta. As 2023 são vermelha, azul fosca e verde fosca. O verde fosca confunde muito, o pessoal pensa que é preto, mas ela é um verde, mas também tem a roda dourada. Sim. Então essa configuração é só 22 que tem nesse momento, né? Eu peguei ela relativamente há pouco tempo, ela foi em abril, se eu não me engano. Estamos em julho hoje, tá, pessoal? Fiz algumas modificações nela, troquei manete, regulagens de guidão, altura de bolha, a parte ali do defletor, a lâmpada. Fiz o DRL nos piscas, que isso é uma coisa legal, fundamental, exato. As manetes também é muito legal por causa do freio de estacionamento, isso, que essas motos mostrar isso também. precisam também. Fiz alguns adesivos de proteção, porque eu sei que essa moto, nesses pontos foscos... tem um adesivo aqui mesmo. Eu fiz um adesivinho bem discreto aqui em cima também. Mesmo. Eu acabo fazendo isso para proteção mesmo, porque eu gosto muito, eu cuido muito, Sim. né? Então a gente acaba deixando tudo isso daí desse jeito. Ficou bem Hoje legal ela está adesivos. mais ou menos com 5 mil quilômetros. Eu peguei ela estava com 1.200. Eu sou o segundo dono dela. Então ela tá bem bacaninha. Está maciando nesse momento, né? Isso. Então tá bem legal, sim. É uma moto bem versátil. Pessoal, a opinião do Felipe é bem interessante. Primeiro, porque ele é mecânico, ele convive com esse mundo diariamente. Segundo, ele é um cara que roda. Essa moto já passou por vários estados nesses poucos meses aí. Sim. Ele já vai contar um pouco dessa experiência. Então, a opinião aqui pode ter certeza que ela é bem fina desse mundo, porque ele consegue ter essa percepção. Então aqui a gente tem, eu estava até zoando ele aqui antes, eu já dei uma voltinha nela. É uma sensação de você estar num Corolla, não pelo conforto de suspensão, nós vamos conversar sobre isso também. Mas que é uma moto, eu zoo e brinco, que é uma moto de velho. Por quê? Porque ela é muito fácil de pilotar, é confortável, sem frescura. Ela te deixa mal acostumado. Você fala, eu vou subir na grandona para cambiar, desviar das malas. Não, eu vou aqui que tá mais fácil. É isso mesmo. Então é uma moto que pende para esse tipo de usuário que busca isso, a simplicidade. Eu quero ir do ponto A ao B, sem frescura, com facilidade. É mais ou menos isso ou eu tô viajando? Sim, é exatamente isso. O que acontece é que hoje ela acaba sendo tão satisfatória e eficiente que você começa a se fazendo coisas maiores, né? Então ela estende para muita coisa. Show. O pessoal manda bala nela e eu também fiz esse teste, gostei também. Sim, vocês vão conhecer esses testes dele já. Felipe, conta pra gente, o que você mais gosta dela? Olha, o que eu mais gosto dela é a parte, vamos dizer assim, é meio relacionada à manutenção. A parte que você não gosta da sua corrente, a parte que você não gosta de sujar os pés, toda essa parte inferior dela aqui, você não liga para ela. Então você sai num dia que choveu e molhou, você vai se preocupar com relação, com sujeira que vai voar. Aqui não acontece nada disso, porque o CVT ele tem uma manutenção bem mais prolongada, você não precisa ficar mexendo nele, e toda essa parte aqui não entra absolutamente uma gota de sujeira proveniente do pneu levantando
em você. Então, uma poça d'água que já suja seu pé, um dia que choveu, você saiu, você fala, não acredito que eu vou ter que pôr roupa de chuva porque o chão está molhado, né? Porque a roda vai levantar. Sim, então, sim. essa eu acho que é um dos pontos mais bacanas da scooter. E isso é muito, muito legal mesmo. É uma parte que eu sempre, quando eu volto para ela, eu falo, isso aqui é bom demais. Não ter que sujar pé, não ter que ficar lembrando, peguei aquela molhação, vou ter que limpar a corrente. Que você exatamente sabe muito bem disso. Você limpa essa corrente muito. Sim. Então eu acho que é um dos pontos principais, tá? Tem alguns, assim como negativos também, mas esse eu acho que é um dos principais. Percebe como esses detalhes tendem a agradar a pessoa que já rodou muitos anos de moto, que os pontos negativos disso, de uma moto tradicional... Exato. E aí aqui você não tem. Isso que você falou no dia a dia é maravilhoso, porque, por exemplo, às vezes nem tá chovendo mais, mas o chão tá molhado. Aí eu já preciso preocupar no calçado que eu vou pôr no pé. Se eu pôr um tênis, eu vou molhar o pé. Vai molhar. A calça que eu vou usar, a altura da bota que eu vou pôr. Então tudo isso no dia a dia enche o saco. Exatamente. Essas pequenas coisas que aqui você fala, puta, isso é uma coisa excepcional nessa moto. É verdade. Nessa categoria, né? Sem dúvida. Muito e aqui bom. nós vamos conversar depois mais sobre a transmissão final dela. Perfeitamente. E isso também no dia a dia, né? Corrente é a putaria que você já sabe. Senhora, exatamente. Sujeirada, limpeza, aí regula, aí carrega óleo na bagagem, na viagem. Exatamente. Corrente, transmissão é aquele caos, né? E Felipe, conta pra gente o que você menos gosta dela. Olha, o que eu menos gosto, você até sentiu um pouco aqui, não é culpa da moto, é culpa da categoria dela. A suspensão dela é muito curta e, eventualmente, as rodas dela são pequenas. Esse conjunto deixa ela bem desconfortável para buracos, situações de piso irregular, ela fica um pouquinho mais chatinha, tá? Mas é uma coisa que você acostuma. Você sabe onde passar, você sabe que ela é assim, então não gera nossa, é impossível de andar, enfim, ela fica boa. Nessa moto em específico, eu também fiz uma outra modificação nela, eu troquei o óleo da suspensão dela, mas por conta de melhorar a eficiência do amortecedor. Dianteiro, né? Dianteiro somente, porque ela original, digamos assim, ela é muito molinha. Então ela vai e volta muito rápido nessas... Ela vibrava assim em pequenas imperfeições. Eu aumentei o óleo ali, né, a capacidade dele, o W dele, eu passei para 15 e teve uma melhora muito significativa. Ela ficou mais firme, mas ela segura mais esses movimentos. E isso a gente conseguiu fazer uma comparação tete a tete, porque quando eu já tinha feito a modificação nessa, veio uma de um outro cliente que tem uma de vento e tem uma dessa. E levou lá pra gente fazer uma revisãozinha rápida para ele. E a dele tá original. E nós testamos uma de um lado e uma do outro. É nítido e claro que ela fica bem melhor. E isso ajudou bastante também nesse quesito. Então ela ficou mais firminha, melhor. Mas mesmo com a original e mesmo com essa daqui, a estabilidade dessa moto é uma coisa impressionante pro que ela é. Porque ela é bem soltinha aqui e ela não sai do curso. Não sai do curso. É bem bacana mesmo. Pessoal, é manjado de que scooters não são confortáveis de suspensão. Sim. E você, Felipe, eu sei que você já teve várias outras. Sim. E eu queria que você trouxesse uma comparação. Porque assim, a X-Max é uma scooter com rodas, comparados dentro dessa categoria scooter, são rodas grandes. Para essa dentro da categoria são rodas grandes. A maioria das scooters tem rodas menores. Sim, exatamente. E quanto menor a roda, mais sofre na buraqueira e pior é a ciclística. Exatamente. Então, dentro do conhecimento que você tem ao longo desses anos dessa categoria, a X-Max está entre uma das melhores nesse sentido? Sim, está entre uma das melhores, com certeza. Ela vai acabar perdendo para scooters maiores. Exemplo, a Maxim 400, que eu já tive também. E também já fiz essa mesma viagem também com ela. Mas também a Maxim 400 ela é muito mais pesada, ela é muito maior. Então ela vai ter como é que fala, um coeficiente ali bem maior, é tudo maior, né? Então ela vai segurar mais. Mas no equilíbrio, na diferença, essa daqui, pro que ela é muito, muito boa. Exemplo, comparado com uma Downtown, comparado com uma outra, com uma Citicon também que eu já tive. A Citicon ela tem rodas maiores, mas não necessariamente a suspensão dela e o conjunto vai ser melhor. Eu prefiro essa, o quesito conforto. A Citicon ela acaba, por minha opinião, tá? Ela acaba pecando um pouco na posição que você fica. O guidão fica muito próximo, você fica muito sentado assim. Essa você acaba ficando um pouco mais
para trás e o pé fica melhor e dá a impressão que os eixos dela são um pouquinho mais espaçados e ela absorve um pouco melhor. Então na categoria dela ali, eu acho que ela não deve em nada não, ela vai perder realmente para as maiores. Tá, então você acha que a gente pode concluir essa ideia no seguinte: se você compara, por exemplo, ela com uma crossover, como a Versys 650 que eu tenho, Sim. ou a 300 que você tive, que é uma Sim, Trail, sim. ou crossover, algumas pessoas tendem a ter essa dificuldade, Sim, essa sim. dificuldade de encaixar ela, né? Então, assim, é correto dizer que se uma pessoa que vem desse mundo crossover e trail e vem para scooter, vai estranhar. Sim, E é perfeitamente. correto dizer também que se a pessoa já está no meio das scooters, aqui é uma das melhores que a gente tem no Com Brasil. certeza, com Nesse certeza. sentido de suspensão e etc. Sim, sim. É do correto conjunto, essa sim, conclusão? com certeza, com Tá. certeza. Me conta uma coisa, aqui a gente tem um sofazão, né? Você bate o olho aqui, você Isso. impressiona com esse banco aqui. Você já deu um pouco dessa percepção, mas conta pra gente agora sobre o conforto de ergonomia, encaixe, banco, Sim, guidão, sim. a posição do pé. Como é que é isso pra você? Olha, pra mim, na minha altura, tá? Ela se encaixou muito bem. Porque eu fiz uma viagem muito grande e eu não precisei usar nenhuma almofadinha, nem nada que eu tenho. Na Versys eu precisei. Eu tenho o banco original na Versys 300 e eu precisei usar uma almofadinha de ar, porque a Versys é um pouquinho durinha, então não tem muito o que fazer. Está sendo Generoso, uma tábua. né? Generoso. Então, essa daqui, na viagem grande que eu fiz, eu praticamente nem precisava ficar de pé para alongar, porque ela te dá uma possibilidade de você se mexer ali muito grande. Essa possibilidade só existe porque aqui você não precisa ficar se preocupado com seus pés, o pé onde vai estar mudando de marcha, que você sempre vai ter que estar na mesma posição. Então você consegue deslizar e no meu caso, na minha altura, eu conseguia colocar o pé aqui na frente e dar uma apoiada assim para trás, eu encostava, eu praticamente esticava as pernas. E dava até uma espreguiçada, vamos dizer assim. Certo. E isso ajudou muito, muito em viagens. Óbvio, pessoas maiores, eu acredito que vão ter um pouquinho de desconforto, porque daí tudo vai começar a dobrar mais, né? Pra minha altura, ficou muito, muito bom. 1,68 de altura, só para relembrar. Então, gostei bastante, sim. Esse é um dos melhores bancos que eu já tive em scooter também. Tá. Coisa que dá downtown é uma coisa horrível. Eu tentei fazer um ajuste por mais espuma. Ele tem tipo um cucuruto aqui em cima que é duro, é bem chatinho. É um ponto negativo da Downtown 300. Eu não gostei do banco dela. Infelizmente, ele é bem ruinzinho ali. Coisa que nessa daqui não acontece. É muito, muito eficiente, muito bom. Legal. Olha que bizarro, pessoal. A Versys 300 que ele tinha, eu tenho certeza que de suspensões ela dá um show aqui. Sim, roda, ciclística e tal. Mas percebeu que em conforto, ergonomia, banco, exato, etc. Essa aqui foi melhor que a 300, que é uma Trail. E justamente essa viagem que eu fiz com ela, eu fiz exatamente a mesma com a Versys em dezembro. Eu fiquei muito melhor nessa moto, nessa viagem. Olha que engraçado muito isso. Melhor, muito, muito melhor. Eu precisei levantar na moto infinitamente menos vezes do que nessa. Isso é muito interessante. Sabe? Então, não tem do que falar, não. Tá, então conceitos importantes para você lembrar aí. De suspensão, ela vai dar uma judiada, né, na buraqueira, mas em ergonomia e encaixe do piloto na moto, nota 10, no seu conforto ali, você vai ficar muito mais relaxado, descansado, é bem melhor. E associado a isso, né, Felipe, comenta com a gente do regulagem de guidão que ela tem original, sim. E da bolha também, que são coisas que somam nesse turismo, né, nessa longa exposição. Exatamente, eu sempre deixo as minhas motos preparadas para fazerem viagens. Então você vai ver que muita gente pega as X-Max e colocam bolhas pequenas, deixam elas bem clean, né? Então eu sempre deixo as minhas motos preparadas mais para possibilidades de viagem, tanto na capacidade de proteção da viagem mesmo, quanto na capacidade de carga. Então nessa moto ela tem uma regulagem de guidão que é original, os mancais ali eles são
tem posições, se você inverter ela recua coisa de 2 centímetros o guidão, está dessa forma. E a bolha também, ela tem 2 posições para você encaixar, você parafusa ela para baixo ou para cima. Também é cerca de uns 3 dedos mais ou menos que ela ergue. Eu coloquei mais um defletorzinho para tirar aquele finalzinho da turbulência de cima do capacete e de bichinhos que batem tudo. Resolveu para mim absurdamente. Balança ali? Balança, mas não sai do lugar. Eu fiz um teste hardcore nela e não saiu nada dali do lugar, pelo menos da parte de cima. O que eu fiz também, os parafusos originais da bolha, isso também muita gente faz, é verdade. Os originais são de plástico e eles acabam quebrando com vibração, enfim. Segundo a informação técnica da Yamaha, é para, em caso de uma colisão, a bolha quebrar e sair, ela não ficar enroscada em você. Mas, cara, conversa fiada. Se a gente for fazer isso com todas as motos, você vai falar para mim que você vai pôr um parafuso de plástico na Big 3 também, porque é a mesma situação. Lógico. Então, assim, tirei, coloquei os de metal, ficou muito bom também, isso daí ajudou bastante também na minha viagem. Então, fica muito bom dessa forma, eu sempre preparo desse jeito. Indo para a parte das bagagens, eu uso aqui uma mala de tanque da Give, é uma bem padrão mala de tanque, não, é uma mala de túnel. Porque no caso de scooter não é de tanque, é de túnel. Isso aqui é um túnel. Certo. Então você vai achar a descrição dela, mala de túnel, aí você acha várias opções. Coloquei uma ali que as minhas luvas, algumas outras coisas, e acabou que toda a minha bagagem de viagem foi embaixo do banco. Eu ia colocar mais implementos aqui para me deixar minha capacidade de carga melhor, não foi necessário. Então isso também foi muito bom. Embaixo do banco engoliu tudo que eu uso normalmente numa viagem padrão aí, então isso foi bem bacana. Pessoal, percebam que a X-Max 250 é uma moto que tem um pé no turismo também. Sim, com certeza. Ela tem uma bolha original muito legal e eficiente, ela tem uma posição de pilotagem muito confortável, e esse ajuste do guidão é muito válido para longas horas de exposição com a moto, para você encaixar, né, dependendo do seu tamanho. Depende do tamanho, uma pessoa mais alta pode deixar no da frente, porque vai dar um conforto melhor também, né? E a capacidade gigantesca aqui, você lembra quantos litros tem aqui? Eu acho que é por volta de 46 litros. Isso, eu vou 45, confirmar e eu coloco litros, aqui. Alguma coisa assim, então, é bem grande. Isso aqui no turismo, né? Nossa, 40 litros é quase bom. Os meus 2 baús laterais. Exato. A vantagem desse, comparado com um baú que teria essa mesma litragem, é que ela é mais comprida do que quadrada, vamos dizer. Então você consegue levar coisas compridas em determinados momentos, é bem interessante isso daí. Show! Então, posição de pilotagem, uso no turismo, assim, você acha que vai bem pra caramba? Muito bem, muito bem. Legal. Aqui, Felipe, a gente tem uma moto baixa, né? Olha o tamanhozinho do cavalete central. Sim, ela é baixa. O descanso lateral, ó, como é pequenininho. Então é uma moto baixa, obviamente, é uma scooter, né? Isso. Não é a proposta dela ser alta. E ela raspa no chão, como é que é essa questão? Olha, muita gente eu vejo reclamar. O meu caso, eu ando praticamente sozinho sempre. Eu nunca raspei aqui embaixo o cavalete. Mas eu vejo muita gente falar, provavelmente por garupa, tudo pode dar umas raspadinhas, né? A suspensão traseira tem regulagem de deixar com carga mais pesada. Certo. E tem gente que troca o pneu traseiro de 140 para 150, diz que ela dá uma leve erguidinha e ajuda muito a não raspar também. Pro meu caso, do jeito que está, não tem problema nenhum com isso. Não tem te incomodado? Não. E eu sei também como lidar, né? Não pode entrar de frente numa lombada, né, dando aquela quicada, a gente sabe como lidar com ela, né? Passar numa vala muito rápido, que ela afunda e pega, né? Mas nunca pegou comigo, então é bem no uso consciente para você, você acha que vai bem essa altura, sem problema. Essa altura dela. Felipe, conta pra gente sobre ciclística. Eu já dei uma voltinha rápida nela aqui e saindo da minha Versa 650 para ela é um choque, é bem diferente. Exato, isso será para todas as scooters, Então é uma moto aqui com rodas menores, o que faz diferença, suspensões mais duras, você não tem nada no pé para acionar. Sim, exatamente. Então é tudo na mão, isso é maravilhoso, que é muito fácil. É bem intuitivo, né? Bem intuitivo. Então conta pra gente a sua opinião sobre ciclística. Sim, a ciclística dela realmente, para quem acaba de fazer essa transição, ela é bem impactante, porque é totalmente diferente. Toda a parte do conjunto, do centro de massa de peso, está tudo aqui para trás, o motor, tudo. Aqui para frente tem pouquíssimas coisas. Coisa que numa moto normal, o motor, o tanque vai estar aqui em cima, né? Vamos falar dessa forma. Sim. Então é muito, muito diferente mesmo. Você se acostuma rapidamente com o jeito que ela se porta, mas é um choque mesmo, é muito, muito diferente mesmo.
É diferente, exemplo, você andou na sua Versa e depois você foi andar na 1250. Mudou, mas era muito próximo do que é uma moto. O choque aqui é maior mesmo. O choque aqui é uma coisa muito diferente mesmo. É um outro jeito de andar de moto, vamos dizer. Isso. É um outro jeito de você lidar com ela. Mas você assimila bem rápido o que é muito isso. Fácil, E aí ela já começa a te conversar com você melhor, né? Sim. Mas a primeira volta de quem só andou em moto normal é bem impactante, sim, com certeza. Não se enganem, viu, pessoal? Pelo fato de ser diferente não significa que é difícil. Isso, e nem que é ruim. É uma moto muito fácil de pilotar. Exato, uma moto muito fácil de pilotar. Sem frescura mesmo. Subir, parece uma bicicleta, é muito tranquilo. É isso mesmo. E conta pra gente, Felipe, sobre... eu não andei na rodovia nela ainda, vou andar depois. Certo. Mas o pouco que eu andei aqui em meio urbano, eu senti que ela tem uma ciclística, pelo fato da roda ser pequena, é uma moto que tende a desviar da trajetória com mais facilidade, você passa num buraco. Exato, a roda pequena, a vantagem da roda pequena é isso, ela se mexe muito rápido. Isso. E é isso às vezes que a gente não está acostumado, a gente está acostumado a fazer uma coisa mais cadenciada e você faz assim, ela já sai. Isso. É a característica da roda pequena. Isso. A roda pequena quer fazer isso sempre. Uhum. Ela tem uma facilidade de mudar de trajetória. E em alta velocidade, isso te incomoda? Uma moto que passa em segurança em alta velocidade? Não passa, inclusive é um dos pontos que eu considero positivo nela, visto ser scooter, né? Ela anda 120, 130, alguns momentos até 140, assim, sem muito problema, vamos dizer assim, sem passar qualquer tipo de insegurança em situações, vamos falar, rodovia, reta, tudo, né? Curvas de alta você consegue fazer nessas velocidades também, sem muita dificuldade, porque você acostuma com ela. Ela não te passa esse tipo de insegurança. A vibração dela, eu falo também que ela é muito baixa, visto essa categoria de scooter também. É uma das que eu andei que tem menos vibração. Ela é muito mansinha ali, vibra pouquíssimo. E não te passa essa sensação de aspereza, de nossa, ela tá querendo ir. Então o centro de gravidade, a geometria dela ajuda muito também, com certeza. É muito bem acertada. Então, dentro da categoria scooter, na sua opinião, a ciclística está muito bem acertada e competente. Sim, com certeza. Show. Pessoal, aqui a gente tem um motor monocilíndrico de 250 cilindradas com 22,8 cavalos de potência. Eu queria que você contasse pra gente, Felipe, como é que é a performance desse motor? Porque assim, aqui a gente tem uma moto com uma proposta nitidamente urbana, sim, mas que tem um pé pro turismo também. Sim, exatamente. Como é que é? Em quesito performance de motor, ela é competente também? Sim. Sim, essa moto, pela cilindrada, pela potência dela, ela se desenvolve muito bem. Isso realmente eu não tenho do que reclamar. Eu já tive a Downtown recentemente também, ela era mais forte, acho que se não me engano ela tinha 30 cavalos, anda um pouco mais, mas cara, na prática, entendam prática, no dia a dia, cara, é praticamente imperceptível. E aí o que essa parte desse motor te beneficia nesse momento? Por ela ter uma potência menor e ser mais acertadinha, a economia dela é espetacular. É muito fora de série a economia dela. Ela chega a fazer 30 km por litro andando normal, tá? Sem fazer... Pois tem gente que diz que faz mais. Acredito também, mas do jeito que eu ando, andando sem problemas. Ela chega a fazer 30, andando de mão enfiada mesmo, ela chega a fazer uns 24... 25, mas andando bem mesmo, sabe? Andando rápido. Então isso, para esse tipo de moto, é muito bom, na minha concepção. Lembrando, ela tem um tanque de 13,2 litros, te dá uma autonomia absurda, absurda mesmo. Eu cheguei a andar na viagem 307 quilômetros, ela não tinha acendido a reserva ainda. Muito bom. Então, olha como que o pé no turismo vai entrando, vai encaixando. Entendeu? Então isso tudo é muito bom mesmo. Eu gosto muito, é muito bem acertado, tá?
também acertado junto com o conjunto CVT que vem nela. Sim. Roletes, correia, polias e tudo mais, muito bem acertado, pro jeito que ela sai, pro jeito que ela anda. Tá, nós já vamos conversar um pouco mais sobre transmissão Exatamente, final aí e a gente câmbio. entra em mais detalhes. Isso. Uma questão interessante que eu quis te comentar, que aqui é um projeto muito bem consolidado, confiável. Sim. Dizem que essa moto aguenta o tranco mesmo. Sim. Com refrigeração líquida, o que é mais incomum de ver nessa faixa de cilindrada, mas até que no mundo das scooters Das não. scooters não, A grande maioria delas tem. Sim, até as mais modernas, 160, tudo já são todas líquidas. Então, você como mecânico, Felipe, de fato é um projeto confiável? Sim, como é que é? Sim, sem dúvida. Esse projeto ele chegou pra gente no Brasil por volta de 2020 e 2021. Mas essa moto já tem lá fora em mais de 4 versões, 125, 250, 300, 400, com a mesma roupagem, com a mesma espírito dela, né? E já andam lá desde 2007, 2008, 2009, você acha elas com uma cara diferente por causa da época, mas elas já estão andando lá, sempre andaram há muito tempo. Na Europa, scooters nessa categoria são muito comuns, e é um item quase que indispensável para as pessoas de dia a dia lá, eles gostam muito, por conta da dificuldade de espaço que tem nas grandes centros da Europa, então precisam de um negócio pequeno, fácil de andar, que não te incomode, que não te mole, que não faça nada, Isso que você consiga top. chegar. Então é muito famoso isso lá. Então eles já, aqui que começou há poucos anos isso a ser um pouco mais comum, Sim. mas ela já é muito bem consolidada lá fora. Igual o Toyota Corolla, que é um projeto confiável, Exatamente. que aguenta pancada, aqui também encaixa nisso. Olha, né? São pouquíssimos Isso. informações de problemas, de coisas crônicas que você vai ir atrás e ter realmente problema com ela. É uma genuína japonesa. Sim, né? Isso de que fato. são as motos, as japonesas, né, têm a fama, né, mundial de ser as motos mais confiáveis. Mais confiáveis, mais antigas, né? Isso. Então aqui faz jus à sua categoria de da onde ela veio, né? Exatamente. As japonesas, o Japão. Muito fácil isso aqui. Aprende rapidinho. Esse banco largo você fica mais longe do chão, né? Fica, exato, ele afasta muito, né? Eu quase não consigo apoiar os dois pés inteiros, mesmo ela sendo baixa, né? E Felipe, conta pra gente, já comentou um pouco sobre vibração. Aqui é uma moto com um motor central, né? Isso. Um pouco diferente, as motos tradicionais têm um motor mais avançado à frente. Exato. E vibra, incomoda, não incomoda? Como é que é? Olha, para mim a vibração dela é muito tolerável, é muito baixa, visto a categoria, visto outras que eu já andei. Então, para mim, não incomoda em nada. É uma vibração bem tranquila, bem acertadinha. Tá. Deve ter alguns balanceiros com os coxinhos ali, tudo muito bem ajustado e melhorado para ela ficar dessa forma. Tá. É bem satisfatório, sim, pro que ela é. Então, no turismo, vibração não é um problema. Não é um problema. Muitas Você não horas vai de ter exposição. formigação de mão, não vai ter nada disso. E calor do motor? Parece uma pergunta idiota,
porque Pois é. o motor está completamente isolado de você aqui. Sim, né? exatamente. E ela tem um radiador frontal. Tem. Né? Algumas scooters não, né? Tem, na verdade, as de refrigeração líquida. Sim, as pequenas, as 160, pequenas, elas têm líquida lateral, né? Lateral, Isso, geralmente pro lado de lá. São Isso. essas, as maiores, a Downtown, ela, a Maxim, são todas aí na frente mesmo. Atrás da roda dianteira vai ter o radiador. Eles têm uma ligação de tubulação, vai até lá para conectar no motor. Acho que está do lado de lá, por dentro da carenagem. Certo. Vai os tubinhos para conectar. E mesmo tendo um radiador frontal, é uma moto que transmite calor para você? Zero. Eu não sei se a moto está desligada, gelada, se está quente, fervendo, não sei. Óbvio, ela vai avisar, ela tem um indicador de temperatura ali. Sempre trabalha na temperatura normal, média ali, mas não sei. Com calor, com frio, não transmite absolutamente nada. É uma moto que quando você olha para ela, você fica isolado, né? A sua perna aqui, ela tá escondida atrás, mesmo que viesse um ar quente por aqui, ele não ia pegar em você. E o radiador, ele tá bem escondido aqui atrás, na caixa de roda. Exato. Então, de fato, existe uma preocupação no design para jogar esse calor para longe de você. Exato. Isso no verão é um ponto positivo pra caramba. Com certeza. O interessante é que a saída de ar desse radiador, aqui embaixo ele vai ter um cárter plástico que ele vai de fora a fora até o outro lado. No meio dele ele tem um buracão. Então esse ar que entra no radiador, ele passa por baixo da moto, vai embora. Ele não fica aqui dentro girando, né? Então é tudo muito bem desenvolvido, pensado desenhado, justamente para jogar calor para longe. Show! Então mais uma vez pontuou positivamente no turismo. Vibra pouco e não vai te incomodar. Não vai te incomodar no turismo, no seu turismo no verãozão. Nossa, 35 graus de temperatura ambiente, e esse tipo de coisa soma demais. Soma demais, em calor, trânsito. Isso, em principalmente pro cara que já tá com a cabeça branca, barba branca. Nossa senhora. Esse tipo de já coisa. Já passou os pontos já que a gente não quer mais. Exatamente. Aqui, né, Felipe, a gente tem umas questões bem características, né? A gente tem um câmbio CVT. Queria que você contasse um pouco da diferença dele, prática dele. Certo. E também a transmissão final por correia dentada. Então ela tem correia dentada. Quer dizer, no câmbio não é dentada. Né? Ela não tem transmissão final por correia dentada. Ela é CVT só. É uma correia só CVT. Mas o que leva a transmissão para a roda traseira? Então, o CVT só. É uma coisa só. Uma coisa só. Achei que eram coisas diferentes. Não, a T-Max, a irmã maior dela, vai ter uma correia dentada transmitindo para a roda, mas aqui na frente ela tem o CVT que varia, então ela vai ter duas partes. Nessa categoria ainda não é dessa forma, é uma só mesmo, como se fosse uma scooter menor, mesma Então o câmbio ele já está ligado direto na roda. Já. Aqui nós vamos ter a parte que é o motor mesmo, a polia, os roletes vão ficar aqui atrás, liga a correia, a embreagem dela vai estar aqui, com molas que vão acionar centrifugamente. E aí, na hora que ela engatar as sapatas na campana da embreagem, ela faz a roda girar e vai. Então é uma correia só que faz toda essa parte. Interessante. Aproveitando que você está mostrando aí, essa parte superior é o quê? Filtro de ar. Filtro de ar do motor. Essa moto em específico, ela tem um filtro de ar do CVT aqui também. Um quadradinho aqui também, tá? Também vai ter. Aqui são 2 filtros de ar que vão ter. Entendi. E conta pra gente, Felipe, porque assim, um câmbio tradicional, como o da Versys, por exemplo, são diversas engrenagens que elas encaixam, mudam, e isso varia ali a relação, né? Exato. Marcha mais leve, mais pesada e etc. E aqui essa X-Max, ela tem a característica de ser um só. Uma coisa só, exato. É uma marcha só. É o famoso CVT, né? Que é continuamente variável transmission, né? São polias. As polias, com a velocidade centrífuga, elas abrem mais e diminuem mais. Quando elas abrem mais, elas são cônicas, elas fazem a correia pegar pouco ou pegar grande. Então você imagina uma bicicleta, quando a marcha está grande na parte da frente, a coroa está no máximo, está grandona. É a mesma situação, ela aperta bem, ela deixa a correia ficar num curso bem longo. Para ela ficar mais leve, ela diminui e faz dessa mesma forma. Lá atrás na embreagem é a mesma coisa. A embreagem tem umas molas que seguram ela enquanto ela está girando, vai fazer com que ela abra mais rápido ou feche mais rápido nisso. Aí entra no ponto de muita gente mexe em performance dessa moto. Só que, como tudo na vida de uma moto, é um cobertor curto, né? Se você quer que ela saia mais, põe roletes mais leves, mexe lá, ela sai mais rápido.
Só que o giro fica mais alto e a final dela acaba. Aham. Agora, se você colocar roletes mais pesados e tudo mais, ela fica com uma final melhor, mas ela fica mais brochinha de sair. Então, é sempre uma variação. Tem muita gente que consegue fazer preparações dessas polias, mexe nos ângulos, mexe nos roletes, mexe na mola de acionamento ali da embreagem. Ela fica com um meio termo bem bacana, ela fica com uma saidinha legal e fica com final também. Eu particularmente já pensei algumas vezes em fazer umas alterações dessas, mas eu te confesso que hoje o jeito que ela está original para mim é muito satisfatório, é muito bem acertado, ela tem um consumo bom, ela tem uma força, um vigor bom, então não tenho nada do que reclamar dela não. Eu hoje acho que eu não mexeria nisso neste momento. É correto eu afirmar que ela tem marchas, obviamente, porque ela varia as marchas. É a polia, né? É uma marcha infinita, digamos assim. Exato, é uma marcha variável. Isso, ela variável. tem tantas variações que é meio que infinito, digamos assim. Exato. Entre aspas, né? Então, na prática, é uma percepção bem diferente. Sim. Parece que ela não tem marcha. Que ela não tem marcha, exatamente. É uma só. Mas você repara que conforme ela vai ganhando velocidade, o giro não muda tanto. Não muda, é porque ela está variando, exatamente. Porque ela vai variando para aumentar a velocidade da roda e manter a mesma velocidade do motor. É exatamente isso. Né? Então, a percepção prática é sem frescura total. Exato, é acelerar e não se preocupar com nada. Ela vai fazer tudo perfeitamente. Conta pra gente agora, Felipe, esse sistema é confiável, é durável? Como é que é a manutenção de correia disso? Ela tem um trip no painel legal, exclusivo das correias, de né? correia. Conta pra gente sobre manutenção disso. Sim. O CVT, é interessante fazer uma manutenção nele a cada 10 mil quilômetros, mais para limpeza e verificações. A correia, geralmente nessa moto também a troca dela é recomendada a cada 20 mil quilômetros. Tá. Então, a cada 20 mil precisa se trocar essa correia, porque é para prevenir que ela não estoure. Tá. Ela pode até aguentar mais, depende do uso, depende de várias coisas, mas 20 mil é um limite bom. Eu recomendo a cada 10, geralmente abrir o CVT e dar uma olhada, para ver se os roletes não estão ficando quadrados, porque o roletinho ele tem que girar dentro das polias ali, às vezes ele enrosca, ele fica chatinho, e isso afeta muito a performance. Se tem muita sujeira, porque a correia trabalhando ali, ela gera uma fuligem, isso tudo vai sujando ali, fuligem ali no coisa, ela não vai fazer as coisas grudarem legal. A própria embreagem, ela precisa grudar legal ali dentro da campana, ali as sapatinhas dela. Toda essa parte aí, uma limpezinha, numa revisão seria de 10 mil quilômetros, ajuda a ter uma vida legal. E é praticamente isso que esse CVT vai te dar de trabalho. Tá. 10 mil faz uma limpeza e uma verificação ali tudo, 20 mil vai trocar a correia, provavelmente roletes também, algum outro item ali que pode ter um desgastinho um pouquinho maior, e só. É essa a manutenção que essa transmissão te dá. É muito satisfatória nessa ocasião. A correia, o pessoal reclama muito que ela é meio cara, mas visto que ela e a falta da manutenção que ela não te cobra, eu acho que ela sai até barata, vamos dizer. Cara, quanto? Tá? Eu acho que, se não me engano, estava em volta de uns R$700, alguma coisa nesse nível, tá? Alguma coisa nesse gastar nível. 2 mil no kit da minha, velho. Exato, que tem corrente, coroa e pinhão, que em algumas motos normalmente é coisa de 25 mil quilômetros. Então, se você for levantar, não vai ser tão... acho que no custo-benefício geral, pelo fato de você não ter óleo, sujeirada, me parece mais... Exato. É menos frescura pro dia a dia, É a falta da sua mão de obra semanal ali que você tem que pôr na conta. Isso. Vale eu não ter que ficar mexendo ali nela?
Então é válido, eu acho interessante, sim. A durabilidade é um pouquinho menor que a corrente de transmissão normal. Sim, é um pouquinho menor. Né? Comparado a minha, que durou 30, sim, mas está um pouquinho acima da média. Está acima da média, uns 25 é mais ou menos o padrão. Então eu até achei que durava mais essa correia aí. Mas visto ao preço, não achei caro não, tava girando em torno disso daí, tá? Então, e original, né? Óbvio, chinesa e outras marcas acha por 200, 300 reais, totalmente desrecomendado. Não funcionam, não tem uma durabilidade equivalente, afeta até a performance da moto. Tá. Já aproveitando que a gente está falando de manutenção, conta pra gente como é que é a frequência que pede manual de revisões, sim. Como é que é a frequência de troca de óleo, sim. custo disso, se é caro, se é barato? Não, é uma manutenção relativamente tranquila, tá? Óbvio, se você for fazer em concessionária e tudo mais, concessionária tem padrões e vão te pedir outras coisas. Mas a revisão normal dela é a cada 5.000 quilômetros. Isso também é bem interessante, porque scooters normais, geralmente é a cada 3. Nossa. Eles pedem revisão, né? Troca de óleo e tudo. Então, no manual dela está a cada 5.000 quilômetros. Ela vai 1,5 litro de óleo, tem filtrinho de óleo de cartucho normalzinho, então é muito, muito tranquilo. As outras coisas que vai ser pneu, freio, esse tipo de coisa. Então, nada que vai afetar muito de diferença de uma outra moto. É bem tranquilo, tá? Filtro de ar também. Eu acredito que o filtro de ar dessas motos não deve passar muito de 10.000 quilômetros. Eles ficam bem sujinhos mesmo. Então vai ter filtro de ar, essas coisas. Tem as opções de ter tipo Cayenne ou laváveis de outras marcas. É uma situação que pode ajudar também quem vai andar bastante, porque você não vai precisar ficar gastando com isso também. É bem interessante. Então tem essas opções sim. É bem, não é complicado, não é expressivo, vamos dizer assim, né? Se você ficar na concessionária, as revisões elas vão crescendo, pode ser que fique grande, né? Mas normalmente ela fica tranquila. Então a cada 5.000 quilômetros eu parar para revisar, a cada 10 revisar a transmissão. A transmissão, isso é uma recomendação minha, tá? Eu nem sei se como é que tá lá. E a cada 20 trocar a correia. Trocar a correia. Show. E no geral, na sua opinião, é uma manutenção barata? Sim. Tá. Não tem muito mistério não, é bem tranquilo. Depende do jeito que você anda, você vai andar bastante sem ter muito trabalho. Ela usa o que de óleo aqui? Usa semi-sintético? 1040, semi-sintético, Yamalube. O Motul que eu uso na minha dá para usar aqui. Dá para usar nela. Que é o Motul 5100. Para scooters existem algumas linhas, a Motul tem, a Yamalube também tem, de óleo específico para scooter. Porque ele não precisa ter as classificações para tratar a embreagem. Sim. Então acaba-se que normalmente é para ser um óleo mais barato. Ok. Mas específico para scooter. Porque a scooter não tem embreagem banhada a óleo. Sim. Então ela não precisa ter todas as categorias. Motul, se eu não me engano, também tem esse tipo de óleo. É bem interessante. Então as scooters já tem até uma linha mais legal também de lubrificação. Beleza, então. Então, no geral, uma moto bastante confiável, de manutenções simples e barata, na sua opinião. Sim. Razoável pra categoria, para categoria barato mesmo. Acho que tem motos melhores para isso. Não pode comparar ela com uma moto 250 normal ela é uma scooter, né? Ela é uma coisa um pouquinho mais complicadinha, vamos dizer. Ela tem mais questões maiores, né? Exatamente. Tipo, refrigeração líquida, tem a correia aqui, então ela tem algumas características que tendem a encarecer um pouco mais, né? Aqui, pessoal, é uma moto com 179 kg de peso líquido, tá? Pronta para rodar. E eu queria que você contasse pra gente, dentro desse, pensando exclusivamente só nesse número, para uma moto 250 cilindradas, parece ser uma moto pesada. Mas e na prática? Realmente é uma moto que incomoda o peso? Como é que é? Não incomoda. Óbvio, se você comparar com uma NMAX, por exemplo, 160, ela é infinitamente mais leve, então para uma cidade, dia a dia, vai ser mais fácil, né? Mas não é um peso que incomoda, porque você sobe nela e você puxa ela para trás, cara, ela é bem tranquila, então não tem problema. Eu já tive a Max 5400, ela, se eu não me engano, depois precisa consultar, mas ela tem 210, 20 quilos, ela é pesada. Certo. Você pega nela para puxar para trás, ela é bem pesada mesmo. Ela já é uma moto que te incomoda
no sentido assim, cidade, manobras, ela já é mais chatinha. Essa daqui não tem esse tipo de problema. Você vê, pra gente pôr no cavalete, ela é muito tranquila de pôr, você puxa ela pra trás, é bem sossegado. Não me incomoda o peso dessa moto, não. Então, na prática, é uma moto leve. Leve, é uma moto leve. Apesar sim. de a ficha técnica não parecer pela categoria, né? Mas na prática, de fato, eu andei sem frescura nenhuma. Bem tranquilinho, parece exatamente. Uma bicicleta mesmo, muito fácil, muito levinha. Muito fácil, é isso mesmo. Bem tranquila. Você já comentou um pouco sobre consumo. Queria que você desse uma percepção mais fina pra gente do pior cenário, do quanto isso custa. Sim. E do melhor cenário, de quanto que ela consome. Ó, como é que tem sido isso? Como eu sou meio psicopata também, eu tenho marcado aqui essas médias dela. Então vai, mostra pra gente. Tá facinho aqui, vamos lá. Ó, a minha média com ela, a pior, eu já fiz 22,85. Tá. Essa média foi o primeiro trecho da minha viagem pro sul, que foi de manhã, 4 horas da manhã, pista rápida, mão atolada full time. Certo. 22,85. Tá. E a minha melhor média que eu fiz com ela foi 30,62. Tá. 30,62. Então ela vai ter essa variação. Esse 30,62 também andando um pouco em pista, um pouco em cidade. Também é uma... Sem fazer aquelas médias alucinantes. Andar o tanque inteiro a 60, 70 por hora, que você vai fazer uma média maior, alucinante. Andando normal. Uso normal. Normal. Aqui, essa pior média foi a média da viagem, então eu precisava render no primeiro trecho. Então é uma média de mão cheia o tempo todo, cerca de 250 quilômetros mais ou menos. Sim. Fez essa média. E a outra também andando, vamos falar, também estava um pouco mais em pista, pegando trechos de 60, 80, porque são trechos mais de serra, você acaba andando mais devagar um pouco, acaba fazendo dessa forma. Na cidade ela chega a fazer uma média muito boa também, próximo a isso, 28, 27, tranquilamente, sem problema nenhum também. Então, para a categoria, é uma moto econômica. É uma moto econômica, justo, né? Sim, Pro peso que ela tem e tal, tá justo, com certeza, né? Com certeza. Não tá fora do padrão, não, de jeito nenhum. Né? Então, é uma moto que, pro dia a dia, vai somar demais. Você vai economizar, né? Na gasolina. Vai. Com certeza. Ela vai muito bem, com certeza. Pessoal, uma das coisas muito legais dessa scooter aqui é o fato dela ser muito completa. Sim. É uma moto que tem controle de tração, pra você ter uma noção. A minha Versys 650, que é mais cara, mais forte, que seria muito mais justo de ter, não tem. Exatamente. E aqui já tem. É uma scooter com um painel absolutamente completo, com temperatura ambiente, temperatura do motor, trip exclusivo de óleo, trip correia. exclusivo de correia, painelzão misto analógico com digital. Velocidade. Isso, conta giro. Então isso. É uma moto realmente que você precisar saber, você vai ter. Inclusive tem um item legal nesse painel que muita gente acaba não entrando no ponto. Esse painel ele te avisa quando tem gelo na pista, tá? Olha! Porque por ele ter temperatura de ar, se eu não me engano, quando chega em coisa de 2 ou 3 graus, ele acende um cristalzinho de gelo no painel para te falar, cuidado que pode ter gelo na pista. Não sabia disso. Então, olha isso que tem legal. Coisa que a BMW faz e esse painel também faz. É bem então, interessante. Sem dúvidas, isso daqui é uma moto mais completa que a minha. Ela tem bastante artefatos. Isso é bem legal, uma coisa que sem dúvida soma demais. Soma demais. E eu queria que você trouxesse pra gente essa vivência, de fato o fato dela ser completa soma, e esse controle de tração, mesmo ela tendo um motor que não é absolutamente forte, é perfumaria que seria desnecessária, não é? Como é que é isso para você? Olha, toda essa parte de informação sem dúvida soma.
Não tem jeito. Você acaba usando, olhando todas as coisas. Eu fico olhando muita temperatura ali também, vira, enfim, é bem bacana. Ajuda legal, é bem bacana. Agora, a parte do controle de tração, nunca usei. Não sei, não vai. Eu acredito que para andar em terra possa ajudar. Certo. Mas no trechinho que eu peguei lá, eu andei com ela normal. Não tive nenhuma alteração. Porque ela não tem uma explosão de força muito forte. Ela vai te ajudar em situações de chuva, de gelo na pista, talvez. Subida, o que eu acredito, uma ladeira, por exemplo, um dia escorregadio com gelo ou com chuva bem molhado, ela tender a escorregar, esse controle de tração vai te ajudar a te empurrar para frente. Mas vão ser situações bem pontuais, bem específicas. Ajuda, com certeza, mas na prática pode ser que você nunca utilize, que é o meu caso. Até o momento eu nunca precisei do item controle de tração. Talvez seja correto afirmar que seja mais marketing do que realmente o fato de que precisa. Sim. Pode ser. Porque assim, o controle de tração, ele sempre soma, na minha opinião. Sim. Aqui, pelo fato de, como ele falou muito bem, não é um motor explosivo, né? Não vai ter a tendência de patinar a traseira com facilidade. Mas em algumas situações, principalmente uma pessoa iniciante, leiga, que não sabe dosar muito bem a mão, é item de segurança. Então a gente não pode dizer que é inútil. Exatamente, né? exatamente. Mas, então na sua percepção prática, você nunca usou, não é um negócio assim tão evidente. Exatamente. Tá, legal. E conta pra gente, é uma moto aqui com freio ABS, né? De dois canais, nas duas rodas. Freia bem, tem discos aqui até grandes pela categoria. Sim, exatamente. E como é que é? Freia bem? Ela freia muito bem, sim. Ela tem um curso, vamos falar assim, das manetes e do freio ali, bem curtinho, né? E a scooter eu sempre falo, a scooter, a frenagem dela é diferente, você sempre tem que frear os dois, sabe? Com as devidas proporções e dosagens para o que você está fazendo. Mas ela só vai ter uma eficiência de frear mesmo com os dois. Os outros freios você vai estar corrigindo tangência, dando uma auxiliadinha, tá? Mas nessa situação de frear tudo, ela não vai te faltar freio, visto tanto que ela anda, tá? Então ela freia muito bem. Óbvio, você vai comparar com uma moto maior, tudo, é uma outra vida de freio, não tem nada a ver. Mas pro conjunto dela, eu acho bem satisfatório, sim. E é outro item também que você tem que acostumar. Ele é tudo diferente também, ele é muito elástico, né? Como numa moto normal, né? Que você vai ter um curso, vai apertar, ele é mais chatinho um pouquinho, mas você acostuma e ele freia legal também. Eu andei um pouquinho nela, já fiz alguns testes, freia bem, mas eu tive a sensação de ele ser um pouquinho mais duro. Você tem que pôr um pouco mais de força na mão para ela parar. E visto a performance de motor, né? Não é uma moto explosiva, absolutamente forte. Não achei que freia bem, é completamente honesto para parar o que ela precisa parar aqui, né? Então freio para você, ponto positivo. Ponto positivo também. Vai bem, sem problemas. Não deve em nada não. Não te assusta também, é bem tranquilo. Falando sobre freio, uma das críticas dessa moto na internet é o fato dela não ter freio de estacionamento,
essa moto não tem como você deixar ela engatada Não existe engate, na hora de estacionar. Exato. Né? Então é uma moto que vai sempre ficar com as rodas soltas com o motor desligado. Isso. E para estacionar isso numa ladeira, num lugar mais difícil, é ponto negativo. Exatamente. E aí o Felipe já deu uma modificada nisso. Sim, com certeza. Conta pra gente o que você fez. Eu fiz a troca das manetes dela e eu coloquei uma manete que ela tem o freio de estacionamento, ela tem a regulagem de altura da manete e ela tem a regulagem do comprimento dela também. Tá. E por último também, ela também tem um rebatimento. Caso aconteça algum acidente, ela ainda rebate para cima e não quebra. Certo. Isso tudo eu acho que é um item meio essencial para ela, principalmente o freio de estacionamento. Porque elas acabam sendo mais pesadas do que uma menor, né? Você vai parar em qualquer lugar, se ela estiver muito pesada ou muito inclinada, ela pode querer escorregar, descer. E o freio de estacionamento é excepcional, o jeito que ele funciona é muito, muito bacana. Depois a gente vai mostrar de pertinho. Isso, vamos mostrar. É bem, bem bacana mesmo. Então, resolveu esse defeito que ela tem. Imediatamente, não teve nem dúvida. Se você pensa em comprar uma moto dessa, é importante você pensar nisso, porque a ausência de freio de estacionamento é de fato um ponto negativo dela. Exatamente. Né? Isso me ajudava, inclusive, até em pedágio. Às vezes você para lá para pagar o pedágio, ela não tem nada. E o pedágio você pensa que é reto, mas você descobre que não é quando você para nele. E ela queria um pouco para frente. Eu deixava no freio de estacionamento, aí eu conseguia pegar dinheiro, tudo. Ela ficava bonitinha, quietinha lá. Então, ajudou muito também. Excelente upgrade. Sim, com certeza. Show. Pessoal, a gente vai mostrar aqui agora para vocês o manete que o Felipe colocou aqui, que tem vários detalhes interessantes que somaram aqui na moto, né? Principalmente o fato dela não ter freio de estacionamento, né? Como a gente já comentou. Mostra pra gente aí, Felipe, quais são os poderes desse manete aí? O principal é o freio de estacionamento, é esse botãozinho aqui. Então, para acioná-lo, a gente aperta o freio até chegar o buraquinho dele ali, aperta ele, solta, ó, ele está com o freio de estacionamento acionado. Ele trava na linguetinha ali. Ele trava a roda de trás aqui, bem travadinha, porque... Ele tem essa linguetinha, ó. Exato. Então ele trava aí e aí ele deixa freada a roda traseira, né? Isso. E para desacionar é muito simples, a gente só dá uma freadinha, ó. E já soltou. Ele já libera. E no uso prático vai super bem, né? Vai muito bem, você usa em várias situações, às vezes quando você para meio inclinado, e eu usei muito na viagem em pedágio, para parar para pagar, porque você parava ali na cabine e ela queria um pouco para frente, um pouco para trás, eu acionava, deixava ela paradinha, pegava o dinheiro, dava tudo certo, muito bacana. Show. As outras coisas dela, ele tem regulagem aqui da distância, né, do manete, como uma manete de regulagem normal. Ela tem ainda essa regulagem aqui do comprimento, você consegue deixá-la mais curta ou maior, com esse parafusinho aqui de dentro. E por último ela tem um rebatimento automático em caso de queda, né? Se ela cair, ela tem esse rebatimento aqui, ela dobra para cima e não quebra a manete. Isso tudo torna ela, para mim, um item essencial para essa moto. Melhor que o original, né? Com certeza, com certeza. Melhor que o original. Bem legal mesmo esse manete. Ele vem uma inscrição aqui, ó, X-Max. E do outro lado vai ter só a regulagem, né, Felipe? Vai ter todas as outras, menos o freio de estacionamento. Isso, né? Exatamente. Regulagem de altura, também articulado aqui para proteger da queda. E esse item aqui também, a gente não falou, mas como para viagens, né? O piloto automático mecânico, de pobre. Mas que para essa moto é espetacular, porque você vai segurar a aceleração em um certo ponto e o CVT que vai fazer toda a atuação. Então você pôs aqui e deixou ele aqui, você não põe mais a mão em lugar nenhum, não precisa fazer mais nada, não tem que cambiar, não tem que passar marcha, você anda muito tempo com a mão descansando, sabe, bem tranquilo mesmo, é muito legal também para viagem. Legal, vou dar um 360 na moto dele aqui para vocês verem, bolhona, ele tem um defletor lá em cima, né? Deixa eu ligar aqui na frente. Isso, mostra pra gente o que você fez aí, Felipe, o DLR aí, né? Olha essa frente, pessoal, olha como é bonita e invocada. Mostra pra gente, você trocou o LED aí, né? O DLR aqui nos piscas, então ele fica aceso e quando a gente dá o pisca, né? Ele para. Trocou o outro lado. Isso ficou bem legal, né? Modificações muito que legal. Ele mesmo fez aí. É uma visibilidade maior, né? E de noite fica muito bonito também. Tem um DRL invocadíssimo aqui, ó. Já dela original, demais né? A frente dessa moto. É bem legal. E aqui embaixo é o farol alto, ó. Então o farol baixo aqui e o farol alto embaixo. Ela só dá se a gente ligar, então, ó. Olha como é bonito. Chave presencial, né? Então de fato é bem legal. Vamos dar um 360 nela. Pode desligar o motor, isso. Show, é uma scooter bem legal mesmo.
As lanternas traseiras também são muito bonitas. Olha como é bonito, olha. Show. Iluminação da placa aqui embaixo. Eu pus um LEDzinho aí também. Pus um LED. Adesivo Craft Motos, né? Podia ser diferente aqui. E show. O bancão dela, ó. Aqui, ó. A iluminação Compartimento. aqui. Que a gente mora aqui dentro. É. O LEDzinho fica aqui desse lado. Olha lá o LED lá. Olha que legal. Muito legal mesmo essa moto, viu, pessoal? Vou mostrar por cima. Abaixa o banco aí pra gente ver. Olha o tamanho. Maior que o sofá da minha casa isso aqui, hein? Bem grandão mesmo. Vários compartimentos aqui, né? Na esquerda e na direita. Um que tranca e um que não fica trancado, né? Junto com a chave da moto. Os acionamentos e o painelzão, como a gente já comentou. Pessoal, muito legal essa scooter, hein? Muito legal mesmo. Pessoal, aqui a gente tem embaixo do banco, que a gente já comentou um pouco, né? Que é o compartimento enorme embaixo do banco e, pasmem, ainda é iluminado com um LEDzinho. É iluminado, exatamente. Então é invocado o negócio aqui embaixo do banco. Exatamente. Queria que você comentasse, a tampa aqui, né, o banco, ele ainda tem ali um amortecedor, um amortecedor, né? a óleo para sustentar ele aberto, né? Exatamente. E tal. Eu acho que ele tá até aberto. Isso, abre aí pra gente ver, ó. Então ele tem, deixa eu ver aqui, ó, uma resistência, ó, para ficar aberto. Ele tem, eu acho que não é nem um amortecedor, ele tem aqui uma mola, uma talvez, mola né? que segura, Isso. O mecanismo dele é bem avançado. Isso. Então eu queria que você contasse pra gente a sua experiência de usuário com esse compartimento. Sim. É tudo de bom mesmo? Tem alguma coisa negativa nele? Como é que é? Olha, pro que ele é, o jeito que ele fica na moto, visto outras motos que tem compartimentos desse scooter, né? É um dos melhores, não tem nem o que falar. A capacidade de carga dele, o tamanho dele, a possibilidade de você colocar coisas que são mais compridas do que num baú normalmente você colocaria, porque ele vai aceitar isso, é excepcional. É excepcional. Para viagens, diferente das motos que eu utilizava, em vez de você fazer malas, menos malas com mais volume, você faz pequenas malinhas de coisas, porque elas vão encaixando ali e elas somem. Eu fui com folga na viagem e me atendeu muito, muito bem. Eu tô muito satisfeito com esse espaço aí. Protege bem da água, da poeira? Sim, não entra absolutamente nada. Então só alegria mesmo, sim, nesse compartimento. Sim. Isso daqui é uma das coisas mais legais também dessa moto. Pessoal, vocês estão percebendo que é uma scooter muito competente. Competente na performance, competente no conforto, competente no que as scooters todas têm, que é compartimento. Então, sem dúvida, é uma das scooters mais legais que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Com certeza, é por isso que ela tá tão famosa e tão querida até hoje, né? Sim. Então, só alegria no compartimento aqui embaixo do banco. Com certeza. Aqui, Felipe, a gente tem uma moto com full LED. Sim. Né? Eu acho que a gente nem pode dizer full LED porque as setas originais não são, né? Na frente e atrás não são. Mas lanterna e farol é LED. Farol, exato. E inclusive é invocado e muito bonito. É muito bonita mesmo. O design dela realmente impressiona, uma moto bonita, já associada à iluminação. E conta pra gente, eu sei que você já usou essa moto intensamente. Sim. E aí, ilumina bem, é bom, é ruim, como é que é? Sim, muita gente nos fóruns e tudo mais reclama da capacidade dela da iluminação, né? Que não é um espetáculo, mas é o que também muita gente também já fez vídeo sobre. Se você regular o farol, ou seja, dar uma erguidinha nele, porque originalmente, todas as motos, tá? Isso daí a gente fala de uma maneira geral, elas vêm meio desreguladas, elas vêm meio baixa. Então, se você já dá essa reguladinha um pouquinho para cima, dentro do limite ali, cara, já melhora muito, muito mesmo. E na minha viagem eu peguei trechos de noite, eu saí de madrugada, não tem do que reclamar não. Ele tem uma iluminação satisfatória, se você ligar o farol alto, que também não é lá aquele farol alto muito bom, mas ele dá uma complementada em rodovia para você rodar assim, ele é bem aceitável, tá? Tem gente que faz um aplique de um LEDzinho maior ali embaixo, auxiliar. Eu já pensei em fazer, mas para mim no momento não tive a necessidade. Eu fiz a regulagem do farol, foi bem satisfatório. Muitos projetos de farol em LED tem o foco do farol alto muito próximo com o farol baixo. Sim. Então o farol baixo está aqui
e aí você dá a luz alta, ele ilumina mais ou menos um pouquinho para cima. Esse Tem é esse assim problema também. aqui também? É dessa forma também. A diferença é que esse farol alto ele é um foco bem concentrado e ele vai meio longe. Então Certo. depois que eu fiz isso na rodovia que eu andei bastante de noite, você põe ele segue um pouco mais lá para frente, ele dá uma continuidade no seu farol. Ele não fica um farol bem alto assim, ele ajuda bem. Então ele acende todos os olhinhos de gato, as coisas que estão mais longe, ele dá essa acendida. E isso acaba ajudando bastante. Mas sim, não é um farol alto que nem de um carro, que você acende ele vai acender tudo que está em volta. Não, ele não vai fazer isso não. Ele é bem curtinho e está bem para cima. Ele vai complementar o farol só. Tem regulagem o foco do farol alto? Não, esse é um ponto negativo também. A regulagem é só do conjunto completo mesmo. Você só ergue o conjunto completo, baixa o conjunto completo, somente isso. Entendi. Isso, a maioria dos projetos em LED são assim. Sim. E isso é um ponto que eu sempre critiquei aqui no canal. Porque você poder regular o farol alto, você tem mais liberdade, você pode melhorar a eficiência dele. Eficiência, exato. Na minha ali, por exemplo, que é um farol duplo caolho tradicional halógeno, não é 100% também. Tem suas críticas nele também. Sim. Mas eu tenho a possibilidade de regular. Sim. O meu farol alto eu deixo bem na nuca dos caras que travam a faixa da esquerda. Então eu posso ou deixar ele um pouco mais baixo para eu ter uma eficiência melhor de iluminação, ou de fato deixar para eu conseguir notificar melhor os outros motoristas. Sim, isso mesmo. Então eu prefiro um farol mais tradicional do que mais tecnológico assim, que na sem prática. dúvida. Mas na sua opinião, para o uso prático, vai bem. Vai muito bem. Vai muito bem, sim. Pessoal, alguns anos atrás eu já fiz os mínimos detalhes da X-Max 250. E lá eu mostro onde é farol baixo, onde é alto. Detalhes, porta-luvas. Eu vou deixar na descrição o link desse vídeo, caso você queira ver. E vou deixar no vídeo recomendado que vai aparecer no final desse vídeo para você conhecer melhor essa moto, caso você esteja interessado. Então o farol vai bem. Vai muito bem. É bonito e eficiente. Sim. Felipe, eu não sei, né? Faz pouco tempo que você tá com ela e você provavelmente é o mecânico que cuida dela, né? Sim, porque você é mecânico. Estão vendo uma formiga cabeçuda bem em mim aqui, ó. Mas eu imagino que você tenha contato com a Yamaha, com o pós-venda, com os seus clientes, com peças e etc. E aí, o que você acha do pós-venda da Yamaha? O pós-venda da Yamaha é bem legalzinho sim, tá? Óbvio, lembrando, dentro da realidade de concessionárias, pós-venda, não imagina que é o país das maravilhas, que não é. Mas dentro dessas realidades, não é os piores, tá? Eles são bem satisfatórios. Nós temos conhecimento do pessoal de Campinas, da Madia e tudo mais, eles nos auxiliam bastante, inclusive com peças, a gente pega muita coisa lá para outras motos, sempre nos atendem prontamente, não tem muito do que reclamar deles não, eles têm um atendimento bem bacana assim, sempre nos auxiliam no que a gente precisa, eles são bem legais sim, tá? E a disponibilidade de peças? Se precisar, sei lá, de um retrovisor, que é uma peça... Retrovisor não, porque ainda você pode achar no mercado paralelo. Sim, sim. Mas uma carenagem lateral, que você vai ter que comprar na concessionária. Sim. Se não tiver em estoque, demora? Como é que é, será? Olha, não demora. É coisa de uma semana, tá na mão. Qualquer coisa. Nós precisamos de uma junta de tampa de válvula de um cabeçote, de uma Super Teneré recentemente. Não tinha que encomendar. Encomendamos. 4, 5 dias estava na mão. Então, assim, muito próximo do que a Kawasaki ali. Isso, Kawasaki eles têm também. Esse sistema, essa distribuição, que mesmo uma peça complicada, difícil, que não específica, né? Eles mandam vir e chega. Dificilmente a gente fica esperando. 3 meses, 6 meses, 90 dias. Muito difícil, muito difícil. Isso já é coisa mais de moto europeia, né? Europeia, pra quem não sabe, é BMW, tá? BMW Triumph. Exatamente. Então, no contexto geral, ela está aqui de novo, mais uma vez, fazendo jus às motos japonesas, de tendo uma disponibilidade mais evidente de peças. Isso não significa que você pode ter algum problema, né? Às vezes pode acontecer de não ter a peça no Brasil e você ter que esperar muito tempo. Exatamente. Mas no geral funciona bem. Funciona muito bem, sim. Tá. Aqui, Felipe, você já me contou algumas peripécias que você já fez com ela. Sim. O Felipe é um cara que de fato viaja muito, é fã número 1 da Serra do Rio do Rastro, lá em Santa Catarina. Então, todo ano ele vai mais de uma vez para lá. Uma ou duas a gente acaba descendo. Isso.
Então ele já foi com essa moto para lá, Sim. já usou essa moto, ou seja, usa todo dia, no dia a dia. Dia a dia, algumas coisas, eu uso uma outra também, mas ela também uso também, não tem problema. Usa no turismo em estradas normais. Sim. E também já fez serra e sem querer acabou fazendo off-road. Sem querer eu fiz um off-road. Então queria que você contasse pra gente essa sua experiência, como é que ela vai nesses diferentes tipos de uso? Sim, então vamos lá, a parte da viagem de rodovia, ela é muito boa, excepcional, não tenho o que falar. Ela vai gerar ali uns 120, 130, uma viagem de cruzeiro padrão, sem te incomodar, então você não cansa, porque você não fica brigando com a moto, enfim, ela vai muito bem, tem uma autonomia muito boa e muito legal nesse sentido, tá? Tudo que eu fiz com as minhas outras grandes que eu já desci pro Rio do Rastro, eu fiz a mesma coisa com ela, não teve problema nenhum. Lembrando que geralmente essas viagens eu faço um pouco mais de 1000 quilômetros no dia, então a gente sai daqui por volta umas 4 horas da manhã mais ou menos e por volta de umas 6 horas da tarde está lá. Então vai tudo muito bem, ela vem tirando trechos, minutos, né, porque a gente vai fazendo trechos no Waze, no Maps, e então a gente vem tirando 15, 20 minutos desses tempos, que quer dizer que ela está indo muito bem. A moto vai muito bem em todos os sentidos, né? Porque a gente não se enrosca muito nas coisas, enfim. Agora acontece que aí eu tive um pequeno impasse, né? Nas chuvas de janeiro, fevereiro, tudo, teve uma ponte lá próxima a Mafra que caiu. E aí eu faço um caminho que eu vou por Ponta Grossa, eu estava para chegar em Mafra e tinha uma placa lá que a ponte tinha caído. Não nesse momento, que eu fui agora mês passado, né, em junho. E aí, mas o tempo que estava me dizendo lá e o caminho estava meio condizente. Só que quando foi chegando muito próximo, ele me tirou da pista e me jogou para o lado, que era uma estradinha de terra. Só que ele foi me tapeando, né, aos poucos, porque ele falou ande 900 metros na terra, agora ande 10 quilômetros, e depois disso ele falou ande 31. Só que era uma estrada de terra vicinal, de bairro de sítios assim, que era costelinha de vaca e buracos muito grandes, com subida, descida, e eu andei quase 50 quilômetros de terra sem querer. Porque eu também não podia voltar para trás, porque não ia dar tempo. A volta, eu ia andar quase 2 horas a mais para fazer a volta. Então eu fui seguindo. E isso foi bem desgastante, porque eu tive que parar no caminho para prender o para-brisa, porque o chacoalhar vai querendo soltar tudo. Enfim, e nesses trechos eu estava com o controle de tração funcionando, só que como era muito devagar, não tive problema, o controle de tração estava ativado e não precisou ser acionado, né, pela moto. O ABS também, em subidas, descidas, eu ia segurando os dois juntos ali, ele também não precisou entrar, ela meio que ia segurando bem devagarzinho, mas acabou que ela foi muito bem nesse sentido, visto que ela é. Ela chacoalhou bastante tudo, mas ela não se desmontou, não quebrou, não teve nenhum impasse maior do que eu já imaginaria ali, né? Apertei o para-brisa com as ferramentas que vem nela mesmo e tudo certo, vida seguiu ali e foi tudo bem. Acabou que eu trazei muito para chegar lá, cheguei de noite com bastante frio, mas foi uma viagem bem interessante. Todas elas, como eu te disse, todas são diferentes, é para o mesmo lugar, mas tudo é diferente, muda muita coisa, você chega lá, você tem uma satisfação diferente também. Eu altamente recomendo, eu sou altamente suspeito também sobre essas viagens. Tá? Ele realmente é fã número 1 daquele lugar. A gente gosta. Então, eu posso resumir essa sua opinião no seguinte: uso urbano e turismo no asfalto vai muito bem, sim, sem estresse. E na terra você recomendaria ou você recomenda evitar se possível? Evitar se possível. Evitar porque como ela tem um curso baixo, curto,
e ela é bem rígida, isso daí tudo ela Judia, não vai né? tender a ficar muito no solo, ela pode querer Aham. escapar, se você não tem muita experiência, ela pode te assustar, e é chatinho também, ela não vai muito legal. Se precisar pegar, dá, pega, vai, não vai ter problema. Vai devagar, vai estar tudo certo. Uhum. Mas não é o melhor dos mundos. Sim. Vai ter um pessoal que vai lá e eles querem pegar uma estradinha que é vicinal para poder... Cara, se possível, não vá pelo outro lado, Aham. porque não é o recomendado, não é a Sim. proposta, né? Sim. Então é a parte do cobertor curto nessa moto, é a suspensão dela, visto terras e tudo, ela não vai querer muito. Justo. Pensando nisso que você acabou de falar sobre os tipos de uso, né, a performance dela, para que tipo de usuário você recomenda? A pessoa que busca o que vai encontrar aqui? Cara, pode desde uma pessoa iniciante, Tá? em motocicletas e tudo mais, que vai acabar pegando trechos de viagem, de pista, né, de rodovia, em algum momento, porque se for andar só em cidade, uma NMAX 160 resolve a parada. Essa é bem legal, essa moto Simples também. a Viu? gente usa na loja É. lá de dia a dia, não tem também do que falar. E também é uma moto que quem já andou de tudo e já não está aguentando mais peso de moto Aham. e tudo mais, pode acabar voltando nela. Aham. Então ela é uma moto interessante que serve para quem está começando e para quem está terminando, bem dizer assim, Sim. sabe? E tem um pessoal intermediário também que quer fazer viagens, então também não liga muito para marca, tipo, mais ou menos que nem eu, Uhum. que eu ouço falar também que estão andando bastante com essas motos. Porque você sobe nela, faz uma viagem, volta ali, tudo tranquilinho, tudo calmo e acabou. Então ela está atendendo todo mundo mesmo. É recomendado para qualquer tipo de motociclista. Certo. O iniciante, o intermediário, o que já não aguenta mais uma moto pesada e tudo mais, ela atende todo mundo. Legal. Isso é bem interessante. Eu lembrei que eu queria te perguntar, como é que é a performance dela numa subida? Ela mantém os 120, 130 por hora? Como é que é? Em rodovia, uma subida razoável, se você já tiver em 120, tudo ela vai manter sim. Tá. A característica do CVT com um motor que não é tão potente, você tem que sempre estar meio lançado nele. Certo. Você não vai reduzir para 60 da mão e voltar no 120 Tá. nessa subida. Não vai acontecer. O CVT não vai ter força centrífuga ali para fazer essa Aham. atuação. Então você vai perceber até na voltinha que se for dar, você trabalha muito na performance dela, mantendo ela na faixa, Certo. vindo com ela ali. Se você tirar muito, descer e retomar de novo, retomada não é o forte do CVT. Certo. O CVT é legal ele manter a variação dele ali e você Certo. consegue vir e tudo mais. A descidinha ele vai um pouco mais, segurou, ele vai manter. É isso, ele é diferente o regime que você anda nele. E no geral, ela mantém velocidade de cruzeiro normal na subida. Mantém. Independente disso, qualquer tipo de subida, tudo, mais de 100 por hora ela vai andar. Tá. Isso é um ponto positivo ela não pro cai turismo, de 100 por né? hora não. Tá. Pode encarar que ela vai mais de 100 por hora Tá. tranquilamente. Isso é bem útil, né, pro turismo. Sim, né? sim, com a certeza. moto que cai para baixo de 100 é até perigoso em algumas situações. Exato. Você né? vai conseguir andar no limite da rodovia, vamos dizer assim, sem qualquer dificuldade, tá? Sem nada demais. Se você quiser andar mais rápido, é que você vai ter que ficar um pouco mais atento. Uhum. Mas dentro disso daí ela vai responder muito bem. Tá. Felipe, conta pra gente. Aqui é uma moto cheia de plástico, né? Muitas carenagens, características de scooters. É uma moto fácil de dar PT. Você tem seguro dela? Como é que é o custo do seguro? Recomenda que tenha seguro? Como é que é isso? Essa moto eu tenho seguro dela, eu já transferi o seguro de todas as minhas motos, então eu sempre tenho. É um seguro relativamente bom, o preço versus a FIP dele, razoavelmente, fica mais barato que o da Versys 300, isso é prático. Tá. O veterinário eu não sei lhe dizer, porque eu não ouço muitos casos, né, não vi, mas de algumas coisas que eu ouvi de carenagem, tudo, na minha concepção, não são tão caras. Tá. Uns tempos atrás, se eu não me engano, acho que essa peça aqui, essa carenagem custava uns 200, 300 reais.
pronta, pintada. Certo. Então, enfim, scooter é complicado, né? Você dá uma caidinha de lado, ela rala muitas coisas. Vai ralar então, aqui, né? Então é bem chatinho. É frágil para queda, né? Isso é característica de scooter, mas também não precisamos ir longe, né? Uma moto que o cara Versys não é nada que toma, referência. você também já toma um chão legal. Eu acredito que, como uma moto normal mesmo, do valor dela, vai depender muito do que vai pegar num eventual acidente e tudo mais, mas nada fora de série não, viu? Bem tranquilo. Não é uma moto muito visada para roubo, Não é também, porque graças a Deus a scooter não é uma moto muito interessante para bandidagem. Ela não tem performance, ela não empina, ela não consegue fazer nada disso. Você não vai conseguir dar fuga com ela, ela é bem mais moderada, né? Apesar dos pesares, eu acho que é sempre bom ter seguro. Sim, né? Isso... Em algum momento você pode precisar. Eu sempre recomendo, com certeza. Mas aparentemente não é uma moto estritamente obrigatória de se ter um seguro. Sim, porque ela não é tão visada. Exato, aparentemente não é tão cara de consertar para pequenas quedas. Para pequenas coisas, enfim... Mas a gente sempre recomenda, eu pelo menos sempre recomendo. Eu também sempre recomendo. Mas, por exemplo, uma Versys 650, uma R1250 Nossa, GS. não tem nem opções, né? Você não tem a chance, você tem que ter o seguro, porque a chance de você se lascar é enorme. É muito grande. Aqui já é um pouco diferente isso. Exatamente. Né? É mais tranquilo essa questão, né? Pra gente encerrar todo esse bate-papo aqui, Felipe, eu queria que você contasse pra gente. Você se arrepende dessa compra? Você está satisfeito com o produto que você escolheu? Sim, eu não me arrependo. Estou satisfeito, não sei durante quantos meses, não, mentira, eu não fico assim insatisfeito, por isso eu troco de moto. É verdade. Eu troco de moto porque eu quero uma outra coisa, não porque eu fico insatisfeito com o que eu tô. Todo mundo me conhece e sabe muito bem disso. Então, mas sim, estou muito satisfeito, ela está me atendendo em tudo que eu estou querendo fazer, isso é um ponto muito positivo, sem dúvida nenhuma. Show. Sem dúvida nenhuma mesmo. Então até aqui você tem curtido a experiência? Sim, estou gostando bastante, sim. Show. Pessoal, acho que a gente atingiu o objetivo aqui de passar as impressões de um dono, né, de uma X-Max 250, deu para ter uma boa noção da moto. Então, fica aí o agradecimento mais uma vez do Felipe. Ele vai voltar aqui para o canal. Sim. Como ele trabalha com isso, ele sempre vai ter informações úteis para compartilhar. A gente está pensando em gravar opinião de mecânico de outras motos, sim, com certeza. A GS 850 e outras. Então pode ter certeza que você vai ver ele aqui ainda no canal. Com certeza, com certeza. Felipe, mais uma vez, obrigado por estar aqui compartilhando as suas experiências, tanto de usuário, associados também às suas experiências profissionais, porque você vive esse mundo diariamente. Então isso, sem dúvidas, vai somar muito aí para o consumidor na hora de escolher. Então obrigado por estar aqui, por compartilhar. E fica aí a sua oportunidade de se despedir do pessoal. Tranquilo. Eu que agradeço a oportunidade aí. E como o Ricardo disse, logo mais estaremos em outras situações aí. Agradeço a todos aí também, espero a gente tenha contribuído aí com algumas informações que acabam sendo um pouco diferentes, né, do que a gente está acostumado de enxergar, né? Então a gente tem algumas visões, algumas coisas mais específicas de alguma coisa que espero ter colaborado aí com alguma dúvida, né? A gente sempre acaba tendo essa consulta de vídeos também, ajuda bastante em alguns aspectos, né? Sem dúvida. Show de bola! Então se você achou, já sabe, né? Achou que foi útil, dá um joinha positivo, se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.